coração da cidade de Lisboa, há um recanto mágico escondido por entre as árvores centenárias do Jardim Botânico, onde a vida secreta das borboletas é partilhada com cada visitante. Trata-se do borboletário do Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Das espécies residentes neste espaço, a mais emblemática é sem dúvida a borboleta monarca. Nativa da América do Norte, é subejamente conhecida pelas suas migrações de mais de 3.000 km entre o Canadá e as cadeias montanhosas do México. Em Portugal, as suas colónias encontram-se no sudoeste algarvio, Serra do Monchique e litoral alentejano. Como é que ela nos Estados Unidos se reproduz, como é que migra e cá, como é que ela faz cá? As condições são tão diferentes, para onde é que ela vai, está cá o ano todo ou não está? Ter sido premiado com bronze numa feira gigantesca como era aquela. A vida da monarca é uma viagem constante. Neste documentário, vamos acompanhar o seu ciclo de vida e as marcas da sua chegada ao nosso país. A monarca destaca-se pela sua grande envergadura, sendo uma das maiores borboletas diurnas da Europa. Apesar de atingir um grande porte, tudo começa num pequeno ovo, pouco maior que a cabeça de um alfinete, que a fêmea coloca nas folhas de suma a uma. Assim que a lagarta nasce, a sua primeira refeição é a casca do seu próprio ovo. No borboletário, realizam-se diariamente todos os cuidados de manutenção para garantir um ambiente apropriado para as borboletas. No caso da monarca, precisamos de ter uma atenção redobrada. Os principais cuidados a ter com as lagartas são vários. Primeiro temos de limpar a gaiola, retiramos tudo que está dentro da gaiola e limpamos o espaço. O ideal é limpar com lexívia para ficar tudo esterilizado. Depois de limpar a gaiola, quando não temos plantas envasadas, utilizamos ramos cortados das plantas hospedeiras e introduzimos numa jarra. Mas elas preferem as plantas envasadas porque as plantas estão vivas e então elas conseguem tirar partido ao máximo dos constituintes ativos da planta. Nós tentamos pôr o mínimo de lagartas por gaiola para que os indivíduos que estiverem doentes não contagiem os que estão saudáveis. É importante todos os dias fazer isto, mesmo que as plantas não estejam todas comidas, por uma questão de vigilância, para acompanharmos ao máximo o desenvolvimento dos indivíduos. O jardim que nós temos aqui fora, para além de ser muito bonito e de conter as principais plantas hospedeiras para a diversidade portuguesa de borboletas, não é? Para hospedar, não é? É onde as nossas borboletas põem os ovos e têm de estar em boas condições, as plantas têm de estar saudáveis porque elas selecionam os melhores indivíduos das plantas para depositar os seus ovos. A borboleta monarca passa por 5 estádios larvares até formar a crisálida. Este crescimento não é fácil, pois para o fazer precisa de mudar várias vezes a sua pele. À medida que cresce, o seu apetite vai ficando cada vez maior. A capacidade migratória da borboleta monarca é determinante para explicar a sua distribuição e expansão mundial. No continente americano, durante os meses de setembro e outubro, a monarca migra para o México, país que nesta altura do ano acolhe milhares de borboletas. No estado de Michoacán, foi criada uma reserva da biosfera, que é património mundial da Unesco desde 2008 e que está dedicada exclusivamente à conservação da borboleta monarca. A sua distribuição chega também ao outro lado do mundo, no continente da Oceania. Desde os anos 90 que a borboleta chegou ao Portugal continental e aos arquipélagos da Madeira e Açores. Desde então, muitas pessoas se têm interessado pela vida deste inseto. A primeira das histórias remonta a 2009, quando os alunos do ensino secundário de Odmira foram orientados pela professora Paula Canha no estudo das povoações de monarca no Alentejo.
Este projeto ganhou o primeiro prémio do concurso de Jovens Cientistas Investigadores de Portugal em 2009 e vários prémios internacionais nos Estados Unidos e em França. No início do mês de junho de 2012, decorreu no Museu da Eletricidade em Lisboa a 6ª Mostra de Ciência, onde alunos do ensino secundário de todo o país apresentaram os seus trabalhos de investigação. A professora Paula esteve novamente presente com novos alunos e projetos. Há projetos que surgem porque os miúdos estão muito interessados num tema qualquer e este da borboleta monarca foi mesmo por acaso. Eu já tinha lido sobre a borboleta e numa saída de campo que fizemos sem nenhum objetivo concreto, é de umas saídas de campo que eu faço só para motivar os miúdos e ver coisas interessantes, discutir aquilo que observamos e um bocadinho só mesmo despertar a curiosidade. E foi numa dessas saídas que eu vi as clépias e fiquei curiosa e comecei a dizer, olha, esta planta é uma planta hospedeira da borboleta monarca, que é uma borboleta americana, eu uma vez vi há muito tempo, há umas que aparecem errantes e não sei o quê. Estávamos nós nesta conversa quando surge uma borboleta e nós ficámos assim, afinal, se calhar também há aqui, será possível e será que elas estão... E ficámos assim um bocadinho curiosos. Pronto, e a partir daí começámos a ir lá algumas vezes, e à procura, será que há ovos, será que há lagartas? E pronto, e começámos a ir lá com uma certa regularidade e a pensar, e será que elas se reproduzem? Depois íamos para o computador e começávamos a investigar como é que ela nos Estados Unidos se reproduz, como é que migra, e depois, e cá, como é que ela faz cá? As condições são tão diferentes, para onde é que ela vai? Está cá o ano todo ou não está? Então começámos a ir de 15 em 15 dias àquele sítio e pronto, e foi assim que começou. Depois tem aquela parte repetitiva e todos os trabalhos têm essa... Primeiro há aquela fase das perguntas, da descoberta, de ver como é que é. E depois há aquela fase de ir lá todas as semanas, de 15 em 15 dias, e fazer sempre aquelas medições nos quadrados. Essa parte um bocadinho mais chata. E aí eu falo que a investigação científica é assim. Há sempre este momento em que já estamos fartos de repetir a mesma amostragem, a mesma medição, e os resultados são sempre iguais, mas que é mesmo assim e que não podemos desistir. E foi só nessa fase que eu precisei dar ali uma forcinha. E depois também quando as pessoas estão umas com as outras e gostam também de estar não só pela investigação, mas também pelo convívio e por estarmos juntos e felizes uns com os outros, e isso também ajuda um bocadinho, não é? Eu não penso influenciá-los neste aspecto, ir para a biologia, e realmente não há muitos que vão. Mas se eu os influenciar, se eu fizer com que eles tenham gosto pela ciência e que adquiram estes hábitos do rigor, do saber comunicar, do saber planificar uma experiência, do saber enfrentar as contrariedades e mesmo assim levar a sua ideia até ao fim, do apoiar em grupo mesmo quando eles não estão de acordo e ter que se pôr de acordo o que é que fazem e respeitarem-se todos uns aos outros. Isso é uma aprendizagem que é muito importante para eles e eles reconhecem sempre isso. Eu espero nunca mudar propriamente a vocação de nenhum miúdo, porque isso é uma coisa que acho que nasce um bocadinho connosco e, portanto, eles devem seguir. Agora, que participar nestes projetos dá ferramentas básicas para qualquer ciência, isso eu acredito que sim. O estudo começou numa saída de campo organizada pelo Clube de Ciências da escola, no Clube Bijão. A professora organizou uma saída de campo e nós, quase todos os elementos do grupo, fomos a essa saída de campo e no campo encontramos a borboleta, que nós não conhecíamos na altura, mas é uma borboleta mais vistosa do que a maioria das espécies nativas, não é? E perguntámos à professora o que é que era e a professora disse-nos por alto que era a borboleta monarca e nós percebemos que não era suposto estar naquele sítio, depois falámos com a professora. Então ficámos um bocado com curiosidade, se não é suposto porque é que está aqui, não é? A ideia era um bocado essa, perceber porque é que a borboleta estava ali, perceber, depois quando começámos a estudar, a ler melhor como é que ela, os hábitos dela nos sítios de origem, tentámos perceber se ela cá se comportaria da mesma forma, se ela cá também migrava, ela é famosa pelas migrações, não é? E tentámos perceber essencialmente isso, porque é que esta borboleta vinha parar aqui e se por se tratar de uma espécie exótica, se ia ser um problema para as nossas espécies nativas também. Nós vimos que a borboleta à partida
não vai ter um potencial invasor em Portugal, porque nós vimos predadores naturais, vimos um pássaro a predar a borboleta, o papa-moscas, Ficedula hippoleuca, e nós vimos que a população, o número de indivíduos da população estava à volta dos 40 indivíduos, à volta disso não tenho também bem a certeza, mas era à volta disso. Vimos que estava mais ou menos estável ao longo do ano, que a borboleta cá não migra e reproduz-se ao longo de todo o ano. A professora normalmente até só começa projetos com alunos mais velhos do 11º ano, quando já os conhece isso, mas nós, por sorte, a professora, talvez se calhar por nos ter mostrado interessados, quis começar um projeto connosco no 10º ano ainda. Então, e a professora nós não fazíamos ideia do que era um projeto científico, dos primeiros passos a dar, e a professora foi nos orientando nesse sentido muito, e quando conseguia também ia connosco ao local, que nós tivemos de ir, fomos durante mais do ano, sim, ao local onde estavam as borboletas, que era ainda a uns 40 km de Odmira, de 3 em 3 semanas, e tínhamos de nos organizar para fazer isso, não é? A primeira vez que o projeto foi apresentado no estrangeiro foi nos Estados Unidos, nesse concurso onde ganhámos medalha de bronze, o iSweep, e eu não fui representar, mas foi espetacular mesmo, estando cá, termos visto o trabalho, uma coisa que nos tinha durado muito tempo a fazer e muito trabalho, e isso, ter sido premiado com bronze numa feira gigantesca como era aquela. Depois, mais tarde, candidatámos ao concurso de Jovens Cientistas e Investigadores, e é bom mesmo estarem as pessoas a passar e quererem saber o que é que nós fizemos e esse tipo de coisas, e dava-nos gozo mesmo estar a explicar. Quando eu estou naqueles momentos como agora no final do ano, muito cansada, a dormir muito pouco, porque tenho trabalhos para corrigir até às tantas, e depois no dia seguinte tenho que ir com eles para o campo e eu já não tenho mais energia, então o que me dá energia nestes momentos é lembrar-me do quão importante é que os projetos e os prémios também foram para os meus alunos, e até mesmo para aqueles que já acabaram o curso, quando se tratou de procurar emprego, estas coisas que eles tinham feito fez a diferença. E os miúdos que vão lá fora também apanham ali um traquejo, e há ali uma abertura, porque eu trabalho em Odmira, com miúdos que são muito do campo e que não saem muito, eu não tenho muitas oportunidades, e então esta coisa de ir aos Estados Unidos, por exemplo, é todo um mundo novo para eles. Quando eles voltam já não são bem as mesmas pessoas, e portanto o eu ter a consciência que ali um bocadinho fiz uma diferença para melhor na vida deles, espero eu, é muito gratificante para mim. Para mim é mesmo muito importante. A melhor medalha que eu posso ganhar é isso. As populações, após a quarta geração, mesmo em termos de ecologia e da biologia das espécies, começa a haver uma grande consanguinidade, ou seja, os indivíduos começam a reproduzir-se entre si e não há entrada de alelos mais diversos, não é? Então há uma poluição do fundo genético da população e a população fica muito mais sensível ao aparecimento de doenças, não tem grandes defesas a imprevistos, não é? Pronto, por isso o ideal era irmos em março e por volta de agosto, setembro, voltar outra vez. A história seguinte acompanha uma das saídas de campo da equipa do borboletário. Após 3 horas de viagem, a equipa do borboletário chega ao destino.
num pequeno vale na Serra de Monchique, junto à barragem da Bravura, onde irão tentar encontrar sinais da borboleta. As plantas de Sumaúma encontradas estão repletas de ovos e lagartas pequenas. Algumas delas são cuidadosamente retiradas da planta e acondicionadas para que possam ser levadas para o borboletário. Debaixo de um sol abrasador, a equipa recolhe também outras espécies de borboletas para que completem o seu ciclo de vida na estufa em Lisboa. A vegetação envolvente e o clima da região fazem com que esta seja uma zona com uma elevada diversidade de espécies que deve por isso ser estudada e preservada. Aqui as monarcas voam essencialmente junto a linhas de água e alimentam-se das flores da lantana. O seu aparelho bucal, em forma de palhinha, a espirotrompa, permite-lhes sugar o abundante néctar que se esconde no interior destas flores. A tarefa de recolher borboletas nem sempre é fácil. As redes de captura dão uma ajuda, mas o seu voo é demasiado alto e rápido. Um dos indícios de que as populações estão saudáveis é o avistar de um acasalamento. No entanto, estudos posteriores são necessários para avaliar a estabilidade destas colónias ao longo do tempo. Podem passar horas juntas até que se separem e a fêmea esteja pronta para colocar os seus ovos. É a altura de regressar. O trabalho de campo ficou para trás e a equipa volta a Lisboa com novas lagartas e borboletas para acompanhar o seu ciclo de vida na estufa. No final do seu desenvolvimento, a lagarta deixa de se alimentar e, através de um fio de seda que assegura a planta, pendura-se para começar a sua metamorfose. A formação da crisálida é um processo complexo do ciclo de vida, pois pressupõe uma mudança radical na sua morfologia.
O processo da sua transformação demora mais de meia hora, mas no final o esforço despendido irá valer a pena. A crisálida está agora completamente formada. As crisálidas penduradas nos abrigos fazem um grande sucesso entre os visitantes. Entretanto, dentro delas aguardam os adultos, as verdadeiras joias da estufa. De volta à crisálida, e 10 dias depois, a mesma já mudou de cor, sendo agora possível observar as asas da futura borboleta. A eclosão é um complexo exercício de equilíbrio, enquanto a borboleta passa a hemolinfa contida no abdômen para as nervuras das suas asas. Desta forma, consegue que em poucos minutos fiquem completamente esticadas. Só depois ganha a capacidade de voar. A cada final de tarde, machos e fêmeas acasalam, dando assim origem a uma nova geração de monarcas no borboletário. Uma vez que as monarcas são muito seletivas nas plantas em que põem os seus ovos, o cuidado do jardim e a sua qualidade vegetal é de crucial importância para garantir a oviposição e a continuidade da espécie na estufa. E desta forma, tudo recomeça. Uma nova viagem, outro ciclo de vida e novas histórias para contar.